Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou o Douglas Roma, fundador e desenvolvedor aqui na Smarp, e neste vídeo nós vamos aprender como instalar e configurar o SDK do Firebase num projeto React Native, tanto no Android quanto no iOS. Quem me acompanha aqui no vídeo de hoje é o Marlon, que é desenvolvedor front-end aqui na Smarp, e ele trabalha diretamente com o desenvolvimento de apps para web usando React e também para dispositivos móveis usando o React Native. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marlon Friso, sou desenvolvedor front-end aqui na Smarp, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, trabalho aqui na Smarp desde o início da minha carreira, que já é por volta de 2 anos, e aqui sempre trabalhei com JavaScript, tanto com React e React Native. E hoje eu vou participar do vídeo para aprender a instalar e configurar o SDK do Firebase em um projeto React Native, através da biblioteca React Native Firebase. Bom, o primeiro passo é a gente criar um projeto novo, utilizando a ferramenta de linha de comando do React Native. Vamos lá, npx, React Native, init, projeto com push no. Projeto criado. Vamos abrir o nosso projeto agora com o VS Code. Bom, então estamos com um projeto novo criado aqui. Não tem nada instalado nele ainda. Vamos rodar o projeto agora tanto no Android quanto no iOS para a gente ver como que está inicialmente. Não preciso instalar as dependências, porque quando eu criei o projeto elas já foram instaladas, inclusive utilizando o Yarn. Vou dar aqui um Yarn Start para iniciar o Metro. E eu vou rodar a aplicação utilizando no Android primeiro, utilizando o Android Studio. Bom, uma observação importante, então estou abrindo o projeto aqui com o Android Studio, é que sempre que eu vou abrir o projeto no Android Studio, eu tenho que abrir a pasta Android que está dentro do projeto e não a pasta raiz. Bom, então já estamos aqui com a nossa aplicação, né, o Hello World que vem por padrão ali em projetos novos do React Native. Eu optei por abrir o projeto no Android Studio e rodar ele pelo Android Studio, porque durante o processo de instalação do SDK do Firebase, a gente vai ter que mexer com alguns códigos nativos. A gente vai ter que mexer nos arquivos de configuração do Gradle, no Android Manifest. A gente até pode alterar esses arquivos pelo VS Code, mas a gente perde a ajuda que o Android Studio dá de autocompletar, de falar se está com algum erro quando a gente cola um código ali, se está com algum problema, se está faltando alguma coisa. Então é sempre melhor sempre que a gente vai mexer em códigos ou arquivos de configuração nativos, a gente fazer usando a ferramenta nativa. Então, o Android Studio e lá no iOS usando o Xcode. Bom, agora para a gente rodar o projeto do iOS, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou entrar na pastinha iOS aqui. Eu vou abrir o XC Workspace com o Xcode. Aqui eu já vou colocar o Bundle ID, que eu vou ter que colocar um Bundle ID único aqui para ele poder registrá-lo na conta da Smarp. On.smarp, por exemplo, projeto com push notification. Cara, o que é isso? Por que tem que ter esse com aí? Nada, você pode escrever aqui, ó, Marlon Friso Lindão. Se for único, você pode ter um aplicativo assim. Não precisa Entendi. ser naquele formato, não. Você coloca, por exemplo, com.smart, porque eu sei que ninguém usa esse prefixo. Ou não deveria. Se alguém usar, tá sacaneando, né? Aí eu sei que o que eu colocar daqui pra frente vai ser único. Entendi. Aí aqui, ó, eu tenho que vir e selecionar a conta da Smarp. Peraí, senão esse negócio não vai terminar nunca. Flipper. Demora para instalar esse cara aí? Esse Flip é uma ferramenta de debug. Não, eu ia perguntar, isso aí não vai no bundle final depois? Não, tanto que quando você vai compilar para produção, aqui ó, ele faz uma verificação. Ó, se você está em desenvolvimento, ele inicializa o Flipper e importa os arquivos de código do Flipper. Ó. Senão, não. Ah, legal. Olha lá, removendo o Flipper. Bom que no vídeo parece que é instantâneo, né? É. Deu play já vai aparecer rodando já. Bom, a gente já está com o projeto aberto aqui no Xcode. Ele está terminando de inicializar aqui no iPad. A única coisa que eu fiz foi alterar aqui o Bundle ID. Eu coloquei já um valor único aqui. E também selecionei aqui o time de desenvolvimento como a conta que a gente usa aqui na Smarp. Porque o Push Notification, ele usa o serviço da Apple, que é o APN, Apple Push Notification.
E para que você consiga usar esse serviço, você precisa ter uma conta de desenvolvedor, você precisa ser assinante dessa conta de desenvolvedor, então você tem que pagar a anuidade, seja a conta empresarial, igual a gente tem aqui, ou uma conta no nome de pessoa física. E você precisa ter um Bundle Identifier único, porque o Xcode ele vai registrar esse Bundle Identifier lá na nossa conta de desenvolvedor para que o serviço do APN possa funcionar. Quando a gente estiver configurando o projeto do Firebase lá no console de desenvolvedor do Firebase, vai ficar um pouco mais evidente, porque a gente vai ter que subir um certificado da Apple lá no console, para que o Firebase então possa se comunicar com os serviços de push notification da Apple. Bom, então o projeto já está rodando aqui, né? Eu estou espelhando a tela do iPad aqui para vocês. Esse também é um detalhe importante, o push notification no iOS só funciona no device físico, tá? Ele não funciona no emulador. E você tem esse detalhe de ter que ter uma conta de desenvolvedor, tem que ser um assinante, né, de uma conta de desenvolvedor. No Android não precisa, tá? No Android você não precisa ter conta nenhuma, você não precisa ter uma conta na Play Store e você também pode usar o emulador. Eu só optei por rodar no device físico aqui porque a performance fica melhor para mostrar para vocês depois a push notification em funcionamento. Bom, então a gente já está aqui com a documentação do React Native Firebase. Ele tem uma documentação até interessante e explica bem o que você precisa fazer tanto nos arquivos de configuração do React Native quanto nos arquivos de configuração nativos do Android e do iOS. A primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar a base da biblioteca, né? Então, que é esse React Native Firebase/app. Vamos instalar ele aqui usando o Yarn. Beleza. Depois o próximo passo é a gente criar o nosso projeto no console de desenvolvedor do Firebase para que a gente consiga baixar os arquivos de credenciais que ele fala aqui, ó. Então a gente precisa baixar o Google Services.json para a gente colocar no nosso projeto Android e a gente precisa baixar o Google Services Info.plist para a gente colocar dentro lá do nosso Xcode. Então vamos lá. Bom, então a gente já está aqui no Firebase Console, vamos criar um novo projeto. Colocar aqui o nome do projeto, continuar. Aqui ele vai fazer algumas perguntas, se você quer ativar algumas funcionalidades no projeto. A gente pode deixar tudo no formato padrão, não precisamos se preocupar com isso agora. Continuar. Aqui ele está perguntando se a gente quer associar alguma conta do Google Analytics, porque o Firebase ele tem um Firebase Analytics que ele é vinculado com o Google Analytics. É vinculado e não é, é uma bagunça isso aqui, a gente pode ter um vídeo depois só para falar disso, que é bem confuso, inclusive, qual que é a diferença do Google Analytics, se eles têm diferença, se não tem, porque eles compartilham a mesma base de dados, né? Então a gente deixa isso aqui para assunto para um próximo vídeo, ok? Então só seleciona aqui a opção padrão e criar projeto. Estou com o meu projeto criado. Agora o próximo passo é adicionar as plataformas. Então eu tenho aqui que adicionar uma plataforma para iOS e uma plataforma para Android. Então como a gente vai fazer a configuração do Android primeiro, vou clicar aqui. Ele vai perguntar qual que é o Bundle ID que a gente está utilizando no Android. Eu vou utilizar o mesmo que a gente colocou lá no iOS. E aqui nesse momento já é importante que você tenha já definido qual é o Bundle ID que você vai utilizar em produção, porque quando você for publicar o seu aplicativo na loja, você precisa ter certeza que esse cara aqui não esteja sendo utilizado ainda. Então, se você usar algo provisório aqui, depois quando você for publicar o seu aplicativo na loja e você tiver que trocar esse Bundle ID, você vai ter que vir aqui no Firebase, excluir todas as plataformas que você já cadastrou e adicionar de novo. Então vai praticamente perder esse serviço aqui. Aqui eu vou colocar o nome do projeto. Vou chamar esse aqui só de projeto Android. Aqui a gente tem que colocar a assinatura do certificado que a gente usa para gerar o APK do nosso projeto. E esse cara ele é opcional, então se a gente não colocar nada aqui ele vai funcionar. Só que é sempre bom a gente colocar essa assinatura aqui, porque essa assinatura é o que vai dar uma segurança a mais que a nossa chave pública do Firebase não vai ser utilizada por outro projeto de forma maliciosa. Então é sempre bom a gente colocar aqui a chave de assinatura. Aqui, essa chave você consegue alterar depois. Então, se você estiver usando um certificado provisório enquanto você está desenvolvendo, você pode deixar sem a chave ou colocar a chave do seu certificado provisório. E depois você pode vir e substituir pelo certificado de produção. Eu vou deixar sem aqui,
por enquanto. Aqui ele também tem as instruções, ó. Então, se você clicar nesse link aqui, ele vai jogar você lá para a página da documentação, onde que ele fala qual que é exatamente a linha de comando que você usa para gerar essa chave, tá? Mas eu vou deixar em branco aqui por enquanto. Beleza, depois de criar a plataforma, ele já dá a opção aqui de baixar o Google Services.json, mas eu não vou baixar ele aqui, eu vou mostrar como que a gente baixa lá por dentro do console do Firebase. Aqui na terceira etapa, ele também já dá alguns exemplos de códigos que a gente vai ter que fazer de configuração lá do Firebase, mas eu vou deixar isso daqui também para a gente usar as versões que o React Native Firebase sugerir, porque lá na documentação dele ele já vai falar para a gente qual que é a melhor versão que funciona com o SDK do React Native. Porém, se eu estivesse trabalhando com um projeto 100% nativo, eu poderia simplesmente só copiar esse código aqui. E beleza, o quarto passo aqui é só concluir o processo. Bom, então estando aqui com a plataforma do Android já criada, eu posso clicar aqui na minha engrenagem e em configurações do projeto. E aqui na aba geral eu vou ter a plataforma que eu acabei de adicionar. Então está aqui o meu projeto Android e aqui eu posso adicionar, como eu tinha falado para vocês, a chave do meu certificado. E aqui eu posso baixar o meu arquivo googleservices.json. Esse arquivo Google Service JSON, ele é específico de cada aplicação do Firebase ou ele é um arquivo padrão? Sim, ele é específico de cada aplicação. Então a gente pode até abrir o código dele ali para dar uma olhada, mas dentro dele ele tem o nome do pacote que eu acabei de definir aqui, ele tem o ID do aplicativo, que ele é um ID dessa plataforma dentro desse projeto que eu acabei de criar. Ele tem o ID do projeto, que é esse ID que a gente está vendo na URL aqui em cima, e ele vai ter também as chaves públicas também para se comunicar com o serviço do Firebase, para que o SDK que a gente configura no aplicativo se comunique com a nuvem do Firebase. Bacana. Ó, então, como eu falei, copiei o arquivo aqui, né, googleservices.json para dentro do meu projeto. Ele tem que ficar dentro da pastinha app, que está dentro da pasta Android. Tá? Vou mostrar pelo VS Code também para ter uma noção melhor. Ó, então tem a minha pastinha Android aqui, que é o meu projeto nativo. Dentro tem a minha pastinha app, que é o módulo do Gradle, onde fica o meu projeto. E aqui, googleservices.json. E aqui a gente pode ver aquilo que eu estava falando. Ó. Então ele tem o ID do meu projeto, ele tem o bundle ID que eu configurei, e ele tem as chaves públicas aqui para se comunicar com o serviço do Firebase. Bom, então seguindo aqui a nossa documentação do React Native Firebase, o próximo passo é a gente configurar as dependências lá no projeto nativo. Como eu falei para vocês, eu não copiei as sugestões que o próprio Firebase me deu, porque eu iria utilizar as versões que estão aqui na documentação do React Native Firebase. Pode ser que elas se coincidam, mas pode ser que a versão do React Native Firebase esteja algumas versões atrás do que o Google está sugerindo. Então é sempre bom a gente usar o que está aqui na documentação. A primeira coisa que eu preciso fazer é configurar essa dependência global aqui do Google Services lá dentro do meu arquivo build.gradle, que fica na raiz lá da pasta Android. Coloquei aqui a definição da minha dependência global no arquivo build.gradle, que está na pasta Android. E depois eu preciso também configurar aqui o plugin do Google Services, só que dessa vez lá dentro do meu arquivo build.gradle, que está na pasta app. E aqui está o arquivo build.gradle dentro da pasta app. Para entender por que a gente tem dois arquivos build.gradle no projeto, a gente tem que saber um pouco mais como funciona um projeto Gradle, né? Que o Gradle é além de ser um gerenciador de dependência, ele é um compilador, vamos assim dizer, né? Um auxiliar de compilação para projetos Java. E o Android utiliza o Gradle como ferramenta de compilação padrão. Eu já falei em outro vídeo aqui do canal da importância da gente ter esse conhecimento das aplicações nativas, porque mais cedo ou mais tarde, e como a gente está fazendo agora, a gente vai precisar vir mexer nesses arquivos e é legal a gente saber o que a gente está fazendo para que se a gente tiver algum problema no meio do caminho, né, a gente sabe pelo menos como pesquisar, como correr atrás de uma solução. Inicialmente, é isso que a gente precisa fazer
para configurar o Google Services dentro do nosso projeto Android, que o Firebase utiliza do Google Services para poder fazer a comunicação com a nuvem. Já no iOS, o processo é um pouquinho diferente. Então a gente também precisa gerar esse arquivo de autenticação aqui. Então a gente vai ter que ir lá novamente, lá no console de desenvolvedor do Firebase e criar uma plataforma agora para o iOS. Então aqui no console de desenvolvedor do Firebase eu posso adicionar uma nova plataforma aqui, onde eu já estou aqui dentro da configuração do projeto, ou aqui na Home também eu posso adicionar app e aí eu escolho iOS, é a mesma coisa. Então eu vou colocar aqui o meu Bundle ID, eu vou utilizar o mesmo Bundle ID tanto no Android quanto no iOS. Aqui eu vou dar um identificador para o meu aplicativo, aqui um nome para ele. Esse nome ele não aparece em lugar nenhum, tá? Ele é só para a gente conseguir identificar a plataforma dentro aqui do Firebase. Aqui, se o nosso app já tivesse publicado lá na App Store, a gente poderia colocar aqui o código da App Store. Se a gente for usar algum serviço do Firebase como Deep Link e essas outras coisas, ele já conseguiria fazer integração para mandar o usuário para a loja, caso o usuário não tenha o app instalado e tudo mais. A gente também não precisa se preocupar com isso aqui agora. Para push notification, esse cara é irrelevante. Bom, assim como no Android, o Firebase também já dá a opção da gente baixar aqui o arquivo de autenticação do Google Service, mas eu não vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui também lá dentro do console. Depois, ele já dá também aqui as instruções de configuração do Cocoa Pods para você instalar as dependências do Firebase. A gente não precisa fazer isso, porque nessa versão atual do React Native Firebase, as dependências que a gente precisa do Cocoa Pods já vem configurada por padrão. Então, quando o nosso projeto passa a depender do React Native Firebase, automaticamente ele passa a depender das dependências do Firebase nativas também. Ele usa a dependência transiente que fala, né? Então, eu vou clicar em próximo. Aqui ele também tem algumas instruções de como você tem que fazer para inicializar o SDK do Firebase, tanto em Swift quanto em Objective-C. A gente vai ter que colocar esse código aqui lá dentro do nosso App Delegate, mas eu vou seguir também as instruções que estão aqui no React Native Firebase. E pronto, processo concluído. Ó, então agora aqui se a gente vier na configuração do projeto, a gente tem aqui o nosso projeto iOS também. E aqui a gente pode baixar o nosso arquivo list. Só antes de eu baixar esse arquivo, eu vou configurar aqui o código da equipe. O código da equipe, ele é o código do time de desenvolvedores, da sua assinatura de desenvolvedor da Apple. Então a gente tem que configurar esse cara aqui, porque depois na hora que a gente for subir a chave do certificado, o Firebase ele faz uma validação. Se a chave que a gente subiu bate com o time de desenvolvedor que a gente configurou aqui previamente. O código do time de desenvolvedor, você tem N formas de fazer isso. Você pode fazer login lá no console de desenvolvedor da Apple, se autenticar com o time de desenvolvedor que você quer e olhar lá qual que é o código. Ou você, como a gente já configurou esse cara aqui no nosso Xcode, eu posso simplesmente vir aqui, eu pesquisei aqui na pasta iOS por team e ele me exibiu aqui, ó, Development Team, e é esse código aqui que eu preciso. Então agora eu só vou inserir o código aqui e salvar. Agora sim eu vou baixar o meu Google Service Info. Então eu vou arrastar aqui o meu Google Service Info para dentro do grupo aqui, projeto com push notification. Aqui eu deixo marcada essa opção, copiar o arquivo se for necessário, porque o Xcode vai ver que o meu arquivo ele não está dentro do meu projeto, então ele vai criar uma cópia dele aqui dentro do meu projeto. E o resto das opções aqui você pode deixar padrão. Apenas certifique-se de que está marcada essa opção aqui embaixo para ele adicionar esse arquivo ao target. Isso aqui é o que vai garantir que quando o Xcode compilar o teu projeto, ele vai incluir o arquivo que a gente está copiando aqui no pacote final. Então eu copiei o arquivo para cá. Aqui ele também traz as mesmas informações que a gente viu lá no Android, que são as credenciais de autenticação com a nuvem do Firebase. E é isso aqui que o SDK do Firebase vai usar para se autenticar com a conta que a gente acabou de criar. Continuando a nossa configuração aqui no Firebase Console, a gente também vai precisar vir aqui na aba Cloud Messaging e configurar aquela chave de autenticação que eu comentei anteriormente, para que o Firebase consiga se comunicar com os serviços da Apple de push notification. Essa chave ela pode ser gerada aqui no console de desenvolvedor da Apple,
e você tem um limite de chaves que você consegue manter criadas. Se não me engano, é 3. Mas você não pode sair criando chaves à torta direita. Então, eu já tenho uma chave aqui de um projeto nosso que está rodando em produção. Eu vou criar uma nova chave aqui para mostrar para vocês como que funciona. Mas é importante que você tente utilizar a mesma chave para todos os projetos que você estiver utilizando aqui dentro dessa mesma conta. Além disso, você só tem uma chance de fazer o download dessa chave. Então, quando a gente criar aqui, o botão de download ele vai estar disponível uma vez só. A gente vai conseguir baixar essa chave uma vez só. Depois a Apple não deixa mais a gente baixar essa chave. Então, a gente tem que baixar essa chave, salvar ela em algum lugar muito seguro, que ela não vaze, né? Porque ela é uma chave de autenticação com a APN, né? O Apple Push Notification. Além de outras coisas, como por exemplo também o Apple Login com a Apple. Por isso é importante a gente tomar esse certo cuidado aqui. Então, quando eu vou criar a chave aqui, vou dar um nome para ela. Vou marcar aqui que eu vou usar o APN. Se eu fosse usar o login com a Apple, por exemplo, eu poderia marcar aqui também. Continuar, registrar. Pronto. Aqui é a única chance que eu vou ter de baixar o arquivo dessa chave. Aqui ele também está me dando o ID da chave, ó, que eu também vou precisar para configurar lá no Firebase, mas o ID eu consigo visualizar depois. Então aqui eu vou baixar agora o arquivo. Bom, baixei o arquivo aqui, ele tem essa extensão P8. Agora vamos colocar ele lá no console do Firebase. Aqui eu vou clicar aqui em fazer upload. Aqui embaixo, tá vendo que já está o ID da equipe, ó, que eu configurei anteriormente. Ele já preencheu aqui para mim. Aqui eu vou colocar o ID da chave que eu acabei de criar, e aqui eu vou selecionar o arquivo. Beleza, clico aqui em fazer upload. Essa tela ela é meio bugada, ela não tem feedback. Você viu que eu cliquei no botão ali, ele demorou um pouco, né? Tá configurado aqui. A partir desse momento, o Firebase já tem autorização para ir lá e mandar informações para os serviços da Apple. Continuando aqui a documentação do React Native Firebase. Agora o próximo passo, a gente tem que inicializar o SDK do Firebase lá no nosso App Delegate. Então a gente tem que adicionar esses dois trechos de código aqui. A gente tem que importar o arquivo do Firebase e depois aqui a gente inicializa o SDK. Então eu já estou aqui dentro do meu App Delegate. Importante eu prestar atenção que eu tenho que colar aquele código fora desse if aqui. Porque esse trecho de código, ele só vai ser executado em modo de desenvolvimento, tá? Porque esse trecho de código aqui é o código que inicializa o Flipper. Então eu vou colar ele aqui fora. Mesma coisa eu vou fazer com um trecho de código aqui que inicializa o SDK. Logo após a inicialização do Flipper também, fora do if, eu vou colar o código aqui dentro. Olha só, pessoal, eu esqueci de uma coisa importante aqui. Quando eu instalei o SDK do Firebase lá usando o Yarn, eu esqueci de rodar o Cocoa Pods para que ele instalasse também as dependências nativas. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou aqui no meu VS Code, vou entrar na pasta iOS e vou rodar um pod install. Ó, tentei rodar o pod install aqui, o Cocoa Pod está reclamando que o meu repositório local do Cocoa Pod está desatualizado, tá? Então eu vou fazer um pod install passando essa flag aqui, ó, repo update. Olha só, então como eu já tinha comentado com vocês anteriormente, bastando eu fazer a instalação do React Native Firebase aqui, ele também já instalou as dependências nativas do Firebase. Ó. Eu não preciso definir esses caras aqui no meu pod file manualmente. Agora eu venho aqui e o erro que eu tinha antes falando que ele não tinha encontrado, o meu firebase.h sumiu. É aquele multidex lá que ele fala para fazer, acho que para melhorar a performance também. Ele falou aqui do Multidex? Ou Falou, não? acho que é um dos primeiros tópicos depois que faz a instalação ali a multidex, Android Enable Multidex. Isso, boa. Vamos fazer isso aí. Bom, pessoal, 2 passos extras que a gente precisa fazer, além dessa configuração que a gente fez do Firebase, são algumas configurações no projeto nativo do Android para que ele não tenha problemas ao trabalhar com o SDK do Firebase. A primeira delas é habilitar o Multidex. Esse plugin permite que o Android tenha um número maior de métodos e classes no projeto do que 64.000. E a segunda configuração,
aqui embaixo é aumentar o uso de memória RAM do Gradle quando ele estiver compilando o projeto. Para habilitar o Multidex, eu tenho que ir lá no build.gradle que está dentro da minha pasta app e adicionar essas duas linhas aqui, ó. Multidex Enable True, dentro lá do default config, e nas dependências colocar a dependência do plugin Multidex. Ó, então aqui eu estou ativando o Multidex dentro do meu default config e aqui embaixo eu estou colocando a dependência que eu preciso também. Além disso, eu preciso vir aqui no Gradle.properties e tirar o comentário dessas duas linhas aqui, ó. Essa aqui, ela vai autorizar o Gradle, o Java, quando o Gradle estiver rodando, a ocupar um pouco mais de memória RAM ao compilar o projeto. E essa daqui, ela vai permitir com que o projeto compile utilizando aí vários núcleos do processador, que ele compile as minhas dependências em paralelo quando não tiver dependências entre elas. Acho que agora fechou. Agora é instalar o messaging. O próximo passo é a gente instalar os submódulos que a gente precisa para utilizar o Push Notification. Então, no caso do Push Notification, a gente vai usar esse cara aqui, ó, Cloud Messaging. Né? Então, aqui você tem todos os submódulos que eles fornecem. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, Dynamic Links, tem o Crashlytics, né? Que é legal para a gente fazer captura de logs de erros não tratados da aplicação, armazenamento em nuvem, o banco de dados em tempo real, que é esse, acho que é esse Cloud Firestone aqui, tem dois, eu acho que esse Real Time Database é o antigo, e esse aqui é o novo. Vamos lá, Usage. Logo de cara a gente precisa instalar esse pacote aqui, ó. Então a gente já instalou lá o app, que é a base, né? Então agora a gente vai instalar aqui o Messaging. Esse serviço Cloud Messaging, ele serve apenas para o envio de push notifications? Não, ele é para o envio de mensagens de uma forma geral. Tanto para envio de mensagens cliente-servidor, quanto servidor-cliente. A gente vai estar utilizando aqui para push notification, porque o que é uma push notification? Nada mais é do que o servidor disparando uma mensagem para o aplicativo de forma imperativa, né? Sem que o aplicativo precise ficar perguntando se tem mensagem. Então o aplicativo está fechado, está em background e o servidor consegue disparar uma mensagem para o usuário, para o aplicativo. Né? Então a gente tem essa sensação de ser reativo, de ser uma mensagem reativa. E o Cloud Message é assim, a gente simplesmente é para você enviar dado, você envia texto de um lado para o outro. Esse texto pode ser um JSON, pode ser qualquer coisa. Só que atrelado a isso, a gente tem as notificações, que são aqueles alertas que são exibidos lá na barra de status, tanto do Android quanto do iOS. E aí a gente consegue usar o serviço de Cloud Messaging para disparar essas notificações. É basicamente isso. Legal. Então eu instalei aqui o pacote de messaging. Agora eu tenho que entrar ali dentro da pasta do iOS e rodar o pod install mais uma vez. Essas etapas eram as necessárias para a gente configurar o SDK do Firebase no nosso projeto com React Native. Agora, o que a gente precisa fazer é, de fato, usar o SDK para a gente obter o token de autenticação, para a gente poder, no iOS, por exemplo, obter a permissão do usuário para receber notificações, para a gente se inscrever nos eventos que a gente vai utilizar para receber essas notificações e tudo mais. Só um pouquinho antes disso, eu vou explicar para vocês um detalhe importante que tem. A gente tem um comportamento aqui ligeiramente diferente entre as mensagens recebidas pelo dispositivo quando o aplicativo está aberto em primeiro plano, ou seja, o usuário está olhando para a tela do aplicativo, ou para quando ele está em segundo plano, né, está minimizado, ou quando ele está fechado. Bom, então estou com uma imagem aqui que ilustra de maneira bem simples o que acontece ali no disparo das mensagens. Então a gente tem aqui no meio o Firebase, né, a nuvem do Google, com o Firebase funcionando. Aqui do lado direito a gente tem os nossos usuários nos aplicativos ou na web. O Push Notification também funciona para a web. E a gente tem o back-end do nosso projeto, da nossa aplicação. Como que vai funcionar? Quando a gente quiser disparar um Push Notification, essa Push Notification ela vai partir do nosso back-end. Nosso back-end, por conta de alguma ação, pensando um pouco aqui no projeto que o Marlon trabalha, que é um projeto de um aplicativo para Internet Banking. Imagina, Marlon, que você queira disparar uma notificação no aplicativo quando o usuário do seu aplicativo recebeu uma transação via Pix.
O seu back-end vai receber esse evento de que uma transação via Pix foi recebida para aquele usuário. Então ele pode montar a mensagem do push notification e disparar para o Firebase. Quando ele dispara essa mensagem para o Firebase, ele precisa dizer quais são os devices que essa mensagem vai ser entregue. Então ele vai dizer qual device a mensagem vai ser entregue e qual é o conteúdo dessa mensagem. Então ele faz um request para a nuvem do Firebase. Esse request pode ser feito usando um cliente HTTP, se for uma aplicação em Node usando o Axios, por exemplo, né? Ou o Fetch, faz um post lá para a nuvem do Firebase, ou você pode instalar o SDK do Firebase no seu servidor, que tem um pacote lá no NPM para Node, para você fazer essa comunicação com o Firebase também. E o que você vai enviar nessa mensagem? O payload dessa mensagem, né, o corpo dela, a gente consegue consultar aqui na documentação do próprio Firebase, na seção aqui de Cloud Messaging. Então, qual é o corpo da mensagem que eu tenho que enviar lá para o Firebase para ela entregar para os meus usuários? Então, eu posso mandar um objeto data, que nele eu posso colocar o que eu quiser. Importante que tem que ser valores em strings, então eu não posso colocar um subobjeto aqui dentro. Eu posso colocar o notification, que aqui é onde eu transformo a minha Cloud Messaging numa notificação de fato. Porque quando o SDK do Firebase lá no Android e no iOS receber esse objeto notification, ele sabe que ele tem que disparar uma notificação. Então ele vai fazer o disparo da notificação para a gente automaticamente. E aqui eu tenho algumas outras coisas, ó, como por exemplo, configurações que eu posso colocar específicas do Android, específicas para a web, específicas para o iOS, para a APN, Apple Push Notification, e algumas configurações específicas do Firebase. Aqui embaixo eu passo o token do dispositivo do usuário, a gente já vai ver como que a gente faz para obter esse token. E mais para baixo aqui eu tenho uma explicação do que significa cada um desses caras. Se eu olhar aqui para a notificação, eu consigo ver qual é o formato do objeto da minha notificação. Então ele pode ter um título da notificação, ele pode ter o corpo e ele pode ter uma imagem. Então eu peguei umas imagens da internet aqui para vocês terem uma noção. O que eu passar aqui dentro do title, ele vai receber aqui onde está escrito launch. E o que eu passar no body, ele vai receber aqui embaixo onde está, today at 12 p.m. No Android é parecido, né? Então o que eu passar no title, ele vai receber aqui no Lily McDonald, e o que eu passar no body, ele vai receber aqui, ó, do you want, e etc. Essa imagem que a gente passa aqui, ele até tem uma explicação aqui, ó. Ela vai ser exibida de uma maneira muito básica lá na notificação. E também só nos dispositivos que suportarem. Então você não tem a chance de escolher se você quer uma imagem grande, uma imagem pequena, se você quer a imagem na direita, a imagem na esquerda, né? Enfim, o SDK do Firebase ele vai exibir a imagem pequenininha, e se o usuário arrastar para baixo ali na notificação, ela aumenta, ela fica um pouco maior. O comportamento é parecido no iOS. Outra coisa importante que a gente precisa ter em mente em relação ao data e ao notification, aqui na documentação do React Native Firebase tem até uma explicação básica sobre o assunto. Então, se você enviar só o notification ou o notification mais o data, a sua push notification ela vai ser exibida, ela vai ser disparada automaticamente apenas quando o aplicativo está em background ou quando ele está fechado. E se você passar só o data, o SDK do Firebase ele vai tratar essa mensagem como apenas uma mensagem, não como uma notificação. Então ele não vai disparar a notificação. Ó. E uma característica interessante que vocês puderam perceber é que quando o seu aplicativo está aberto, o seu aplicativo está em primeiro plano, a notificação ela é nunca disparada automaticamente. Então o que a gente tem que fazer caso para o seu projeto seja um requisito, né, que a notificação seja exibida mesmo quando o aplicativo está em primeiro plano? Nós temos que pegar o conteúdo da notificação que chegou aqui e nós vamos disparar essa notificação. A gente vai escrever o código que vai fazer a notificação pipocar lá em cima na barra de status. Para testar o envio das notificações, a gente tem um pequeno script aqui que a gente criou para simular como se fosse o back-end da nossa aplicação disparando as notificações. Então a gente tem várias formas de fazer isso. Eu estou utilizando aqui uma dependência do Google apenas para gerar o token de autenticação, né, que é um JWT, o Access Token. E aí depois
eu vou utilizar o Axios para fazer requisições POST para o Firebase, passando aqui o corpo da minha notificação. Então, eu preciso pegar aqui o client e-mail da minha conta lá do Firebase, a private key e o ID do projeto. Onde que eu consigo essas três informações? A maneira mais fácil da gente conseguir essas informações é através do console lá do Firebase. A gente poderia também obter essas informações através lá do console de desenvolvedor do Google Cloud, porque o Firebase, tudo que a gente faz ali, ou quase tudo que a gente faz no console de desenvolvedor do Firebase, na verdade, ele está aplicando isso dentro de uma instância do Google Cloud. Então, a gente pode acessar essa instância do Google Cloud lá e pegar as informações lá de dentro, ou a gente pode acessar através do Firebase mesmo, que é mais fácil. Então, aqui no console de desenvolvedor, eu venho aqui gerar nova chave privada. Ele avisa aqui que essa chave privada ela dá acesso aos serviços do Firebase, que a gente não pode divulgá-las. Aqui não tem problema, porque eu criei uma conta de teste e essa conta eu vou excluir aqui logo em seguida. Ele baixou um arquivo JSON aqui. Vou abrir esse JSON aqui para vocês verem. Com o JSON aberto aqui, que eu acabei de baixar lá do console do Firebase, as informações que a gente precisa são essas daqui, ó. Então, o ID do projeto, eu vou copiar aqui, colocar aqui. A gente precisa do client e-mail, colocar aqui. E a gente precisa do private key, que é tudo isso aqui. Beleza. Feito isso, agora a gente já pode colocar os tokens dos nossos devices e disparar as notificações. Estamos com o projeto aqui novamente rodando no Android. Aí o primeiro passo no Android, como a gente não precisa obter permissão de acesso às notificações, é a gente fazer a obtenção do token. E nesse caso aqui ele vai servir tanto para o Android quanto para o iOS. Então para fazer isso, a gente precisa importar aqui o pacote de messaging que a gente já instalou previamente e através dele a gente tem aqui o get token. Esse get token ele resolve para uma promise, né? Então aí a gente teria que colocar um async await ou capturar no den aqui a string do token. Então, utilizando o useEffect, eu fiz a chamada aqui do get token e eu resolvi a promise para uma outra função de callback. Por que eu fiz isso e não usei async await, né? Então, a primeira coisa é que a gente não consegue usar um async await dentro do useEffect, porque a gente não pode botar um async aqui, né, para essa função retornar uma promise. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que a gente vai usar essa mesma função de callback para ser utilizada quando o token do Firebase muda depois que o aplicativo já iniciou, tá? Então, isso pode acontecer. Alguma atualização no Google Service do aplicativo ou alguma coisa assim, que faz com que o Firebase sinta a necessidade de renovar esse token durante o processo que o usuário está ali navegando no app e tal, e aí ele dispara uma ação para você, que a gente vai ver também agora logo em seguida. Essa função aqui também é chamada. Então aqui eu fiz aquilo que eu falei, me inscrevi aqui para eu ser avisado, né, caso o token seja renovado durante a execução do app. E aí é importante que isso aqui é um padrão que a gente usa quando a gente se inscreve em algum listener ou se inscreve para ouvir algum evento. A gente sempre recebe como resposta uma função ou um objeto para a gente se desinscrever desse evento. Então, o que eu fiz aqui é o seguinte, ó, quando a minha tela, o meu componente, né, app.js for criado, eu vou me inscrever nesse evento e quando ele for desmontado, né, então quando ele for destruído, ele vai ser essa função que eu estou retornando aqui no useEffect, ela é disparada e aí eu vou me desinscrever desse evento aqui, que eu acabo aproveitando a mesma função. Aqui a gente viu que já está funcionando, né? Porque eu já recebi aqui no meu console, imprimiu o token do meu dispositivo, que está rodando aqui no meu dispositivo físico. Então eu vou copiar esse token aqui que imprimiu no meu console e utilizando aquele script que eu já mostrei para vocês, eu vou disparar uma notificação. Eu preciso colocar esse token aqui nesse array. Vou pegar um outro terminal aqui e eu vou executar o meu script. E aí vocês vão poder observar aquilo que eu havia comentado anteriormente. Não, então o meu app está em primeiro plano, né? Ele está em foreground. Se eu disparar a mensagem assim, ó, beleza, a mensagem deu certo, eu recebi uma resposta de sucesso aqui, mas nenhuma mensagem foi de fato emitida aqui no meu dispositivo, tá? Agora, se eu minimizar o meu aplicativo e eu disparar a mensagem novamente,
Recebi aqui a notificação, ó. Então tem um ícone aqui. Se eu puxar para baixo, a notificação está aqui, ó. Título da notificação e corpo da notificação, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Da mesma forma que eu tinha me inscrito no evento aqui para obter a renovação do token, agora eu me inscrevi no evento que é disparado quando eu recebo mensagens. Então eu vou receber esse evento aqui da forma que eu estou trabalhando hoje, quando o meu aplicativo estiver aqui em primeiro plano e uma mensagem for disparada. Eu vou disparar o script aqui novamente. E aí agora eu vou mudar aqui para o outro terminal. Já recebi a mensagem, né? O corpo da mensagem aqui, ó. Então o data, como eu havia comentado, ele vem aqui as mesmas informações que vem dentro do meu notification, mais o metadata, que é o meu objeto personalizado lá, né? Que eu mandei aqui o type received pix e o número da transação. E o notification, de novo, tem aqui o body e o title. Então agora, com posse dessas informações aqui, eu consigo disparar a minha notificação aqui quando o meu app está em primeiro plano. Esse metadata, qual que seria a funcionalidade dele? Esse metadata, ele é um campo que a gente pode utilizar para enviar qualquer informação. O importante da gente trabalhar com ele aqui é a gente dizer para o nosso front, né? Então, a forma com que o back-end tem para dizer para o aplicativo qual é o conteúdo dessa mensagem. Aqui no nosso script, ó, o que ele faz? Ele monta um objeto e aí ele transforma esse objeto para um JSON. Nesse objeto, eu tenho um tipo e o número da transação. No meu caso aqui, que eu estou simulando como se fosse uma notificação de um recebimento de um Pix. E é exatamente isso que eu recebi aqui, ó, né? O objeto com o tipo e o ID da transação. Então você pode mandar o que você quiser aqui. O que é importante é que seja claro o suficiente para o front saber o que ele tem que fazer com essa mensagem quando o usuário clicar nessa mensagem ou quando o aplicativo receber essa mensagem efetivamente. Legal, legal. Bom, agora a gente vai ver como capturar o evento de clique na notificação. Da mesma forma que eu fiz com os demais, eu me inscrevi no evento aqui, onNotification Opened App, e aí eu passei ela para uma função de callback, e depois, na destruição aqui do meu componente, eu vou me desinscrever do evento. E basicamente eu vou receber esse evento quando o aplicativo for aberto a partir do usuário ter clicado em uma notificação. Bom, então eu vou minimizar o meu aplicativo aqui, vou disparar a notificação novamente, beleza? Recebi a notificação, vou clicar na notificação e se eu vier aqui no meu console, notificação, exatamente as mesmas informações que eu tinha antes. Então aqui o metadata com as coisas ali, o título, o body e tudo mais. Então disparou aqui o meu evento de que a notificação foi clicada, né? Agora, quando eu clicar numa notificação e o meu app está fechado, aí eu preciso recuperar essa notificação de uma forma um pouquinho diferente. Eu posso chamar essa função aqui, ó, get initial notification, e aí ela também resolve para uma promise, né? Então nesse caso aqui eu preciso trabalhar com a sync-await ou usar o then aqui para resolver a minha promise. Ele vai me retornar aqui a notificação se ela foi clicada, se não ele retorna nulo. Ele vai retornar um valor nulo aqui, caso o usuário tenha aberto o app através do ícone, clicando no ícone do aplicativo lá na área de trabalho. Eu só chamo essa minha função aqui dentro do meu useEffect. Eu não preciso esperar com que ela seja resolvida. Vou matar meu aplicativo aqui. Vou lá no meu script, vou disparar a mensagem novamente. Mensagem recebida. Vou clicar na mensagem, abrir o aplicativo. Se eu voltar para cá, tá lá, ó. Aqui os dois eventos que foram impressos, né? Então o evento aqui do Initial Notification e o do Token. Então perceba lá, ó, que eu recebo exatamente as mesmas informações que eu recebi aqui quando eu cliquei numa notificação com o app aberto e aqui quando eu recebi uma notificação com o app aberto. Bom, então a gente viu aqui anteriormente que quando o aplicativo está em primeiro plano, a notificação ela não é disparada automaticamente. Ela fica a cargo do desenvolvedor fazer esse serviço. Nas versões anteriores do React Native Firebase, existia uma API dentro da própria biblioteca que você poderia utilizar para fazer o disparo dessas notificações.
como a gente viu ali, você receberia o JSON da sua notificação e aí você usava essa API para fazer o disparo. Porém, foi da versão 6 para cá, eles removeram a API de notificações de dentro do React Native Firebase e eles criaram um produto fechado, que inclusive você tem que adquirir uma licença paga para usar. Se você quiser usar notificações locais, né, você disparar a sua própria notificação, você tem que ou comprar uma licença dessa biblioteca que eles criaram, ou utilizar outras bibliotecas que possuem por aí no mercado. Qual que é o problema disso? As outras bibliotecas que você encontra na comunidade para exibição de notificações, elas não são simplesmente bibliotecas para exibir notificações, elas são bibliotecas que elas também fazem toda essa parte de integração com o Firebase. Então existe uma problemática de conflitos muito grande aí, né? Você tem as configurações que o próprio React Native Firebase faz de uma forma mais automática para você, que nessas outras bibliotecas isso não acontece. Você pode começar a ter conflitos dessas configurações, conflito de versão entre versões do SDK do Firebase diferente. Isso até foi uma polêmica um pouco grande quando saiu a versão nova aqui do React Native Firebase, porque a comunidade se viu desamparada, né? Agora ela é obrigada a comprar uma licença dessa biblioteca aqui, caso ela queira continuar oferecendo as mesmas funcionalidades que o aplicativo dela tinha antes, ou se aventurar e fazer integração com as concorrentes, né? Vamos dizer assim, que são as bibliotecas open source que tem por aí. Pensando nisso, aqui na Smart, a gente criou uma biblioteca apenas para fazer o disparo dessas notificações de forma local e a gente extraiu esse código das versões mais antigas do React Native Firebase. Foi lá, pegou a versão 5, extraímos só ela para uma biblioteca separada e aí agora a gente usa essa biblioteca aqui para fazer a exibição das notificações locais. Bom, então esse aqui é o repositório da biblioteca que a gente criou para fazer exibição de notificações locais. Como eu havia comentado, ela é a extração da API de notificações da versão mais antiga do React Native Firebase. A gente ainda não colocou uma documentação atualizada aqui. A única documentação que a gente tem aqui é a documentação do React Native Firebase mais antigo, porque não mudou nada a forma de utilizar, por isso, né, a documentação ainda está aqui, a gente só precisa atualizar essa documentação para refletir ao novo cenário aqui. Mas já de antemão eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como que faz para a gente trabalhar com essa biblioteca para fazer exibição de notificações locais. A gente precisa instalar a biblioteca, obviamente. Beleza, biblioteca já foi instalada, agora eu posso executar o método novamente. A gente faz o import da biblioteca aqui em cima e aí ela está pronta para ser utilizada. Para o Android, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar os canais e os grupos de notificações, porque o Android ele tem uma forma mais dinâmica de você lidar com essas notificações, dando a liberdade para o usuário, por exemplo, conseguir decidir de quais grupos ou canais ele deseja receber as notificações dentro do aplicativo. Então, se você entrar agora, se você tem um dispositivo Android, você entrar agora lá nas configurações de algum aplicativo, como Facebook, WhatsApp, qualquer aplicativo que receba push notification, você vai ver que lá você tem configurações de notificação. E aí lá tem todos os grupos e canais de notificação que esse aplicativo trabalha. Nesses canais você pode configurar a prioridade dessa notificação, se ela vai exibir um som, se ela vai acender o LED do celular, se é uma notificação que ela vai ser exibida em primeiro plano, se ela vai aparecer por cima do aplicativo que você está trabalhando ou não. Enfim, você pode colocar uma série de configurações para esse grupo, né, esse canal. E aí depois quando você dispara uma notificação e você diz que essa notificação ela é desse grupo, essa notificação passa a ter todas essas características do grupo. E a gente precisa criar pelo menos um grupo default aqui para ser utilizado. Estou com o meu projeto rodando aqui novamente. É importante lembrar que, como eu fiz a instalação da biblioteca e essa biblioteca ela traz código nativo, código Java, código Objective-C, eu preciso executar o meu projeto novamente. Então eu fui lá no Android Studio e fiz a recompilação do projeto. Também já vim aqui no meu UseEffect
e fiz uma verificação. Ó. Se eu estiver rodando o projeto no Android, eu vou chamar a função que cria o meu grupo e o meu canal de notificações. Eu dei o ID default para o grupo e o nome padrão. Para o canal a mesma coisa, dei o ID default e o nome padrão. E depois eu fiz uma configuraçãozinha padrão aqui, ó. Vou habilitar a vibração, habilitar acender LED do celular se ele tiver. O som, ele vai executar o som default do celular, né, de notificações. Aqui o ID do grupo que eu criei ali em cima. E aqui ele persiste o canal. Agora, se eu vier aqui nas opções do meu aplicativo, ó, informações do aplicativo, notificações, aqui ó, padrão, o grupo que eu acabei de criar. Então se eu entrar nesse cara, eu vejo aqui ó, vibrar, que eu configurei, som, ele vai utilizar o som de notificação padrão, tudo o que eu configuro aqui vai estar disponível aqui. Daí, para a gente exibir as notificações locais, a gente precisa fazer algumas modificações aqui para integrar a nossa biblioteca de notificação local com o React Native Firebase. Então, a primeira coisa, eu escrevi aqui o código que vai exibir a notificação quando eu receber uma mensagem e o meu aplicativo está em primeiro plano. E aí eu chamo essa função aqui, Display Foreground Notification, passando a minha mensagem. E aqui eu vou exibir a notificação, ó, né? Então eu crio uma nova notificação, defino para ela um título, body, repasso o data, né? Porque afinal de contas, quando eu clicar nessa notificação, eu preciso pegar o data de volta, seto o ID do canal e esse auto cancel aqui é para que o usuário consiga deslizar a notificação para o lado e fechar ela. E aí sim eu mando ele exibir essa notificação. E aí quais as modificações que eu precisei fazer? Primeira delas, eu precisei vir aqui e o evento é disparado quando eu clico na notificação. Dessa vez eu preciso usar o evento da biblioteca de notificações e não mais do React Native Firebase, porque esse cara aqui ele vai lidar tanto com as notificações que são abertas em primeiro plano quanto as notificações que são abertas em segundo plano. E a mesma coisa eu tive que fazer para essa função aqui, que é a função que me retorna a notificação quando o app está fechado. Então lembra lá, quando eu clico numa notificação com o app fechado, eu disparo essa função Handle Initial Notification, que ele verifica se o aplicativo foi aberto a partir de uma notificação ou não. Então eu preciso também usar aqui da biblioteca de notificações e não mais do React Native Firebase. Vamos lá, o aplicativo está aqui aberto em primeiro plano. Vou disparar uma mensagem, notificação já apareceu ali. Se eu voltar para o meu console, eu vejo que eu recebi a mensagem aqui, ó. Então, handle message received, e aí sim eu chamei a minha função que exibe a notificaçãozinha lá em cima. Se eu clicar nessa mensagem, eu recebo aqui também, ele dá um JSON um pouco mais verboso aqui, é normal, tá? Eu disparo lá aquela minha função, ó, handle notification opened, passando a mensagem. Trocando aqui para o iOS agora, só falta uma etapa de configuração aqui, que é adicionar a capability de push notification. Essas capabilities são capacidades, né, traduzindo ali ao pé da letra, que o seu aplicativo tem. Então você tem que dizer aqui o que ele usa. Ó, se ele usa Game Center, Health Kit da Apple, o Apple Maps, Push Notification, Sign with Apple, o SDK da Siri. Você tem que selecionar essas capabilities aqui para que o Xcode vá lá na sua conta de desenvolvedor da Apple e registre que o seu aplicativo, dado esse ID aqui, vai fazer uso dessa determinada capabilities. Então, se eu selecionar aqui, ó, Push Notification, ele já vai incluir aqui embaixo para mim, ó. Olha lá, ele está criando o Provisioning Profile automaticamente, tá? Eu não preciso ir lá no portal de desenvolvedor fazer nada manualmente. Então, para o iOS, a gente precisa de um detalhe a mais, que é solicitar a permissão de acesso às notificações. Então, vocês estão vendo aqui, onde eu estou espelhando a tela do iPad, ele já abriu ali, né, pedindo para permitir o acesso às notificações. E isso eu fiz aqui, ó, né? Então, no meu UseEffect, quando a plataforma é iOS, ele chama a função aqui, ó, Request iOS Permission, e aí ele verifica. Se não foi dado permissão ainda, aí ele requisita a permissão do usuário. Então eu vou aqui agora permitir as notificações, beleza. A partir de agora eu consigo passar a receber as notificações também.
para a gente validar se está funcionando no iOS. A gente vem aqui no nosso script de envio de mensagem, atualizei aqui com o token gerado pelo iOS, né, que ele imprimiu aqui no console. E agora a minha aplicação está em background. Vou disparar uma mensagem. Ah lá, beleza, disparou, chegou a notificação ali. Então tem aqui as últimas notificações que a gente já disparou. Aí quando eu clicar na notificação, o aplicativo abre e se eu vier aqui no meu console, eu vou conseguir verificar ó, que o evento lá de Random Notification Opened foi disparado também. Bom, vamos mostrar também aqui com o app fechado, então eu vou encerrar o aplicativo aqui, aí vamos lá no nosso script, disparou a mensagem, recebeu a mensagem, cliquei na mensagem, o aplicativo abriu e aqui também eu recebo Handle Initial Notification, a notificação que foi aberta junto com o aplicativo. Pessoal, é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Esperamos que o conteúdo do vídeo tenha sido útil para vocês. Compartilhe o vídeo com quem você acha que possa se interessar pelo assunto e conhecer um pouco mais do lado nativo dos aplicativos, tanto Android quanto iOS. Agradeço a participação do Marlon no vídeo, que torna a conversa um pouco mais interativa e interessante. Esperamos trazer mais modelos nesse formato. Deixe aí nos comentários sugestões de vídeos e assuntos que você gostaria de ver aqui no canal. Pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo. Gostaria de agradecer ao Douglas e à Smarp por essa oportunidade de estar aqui e aprender aí mais um pouco sobre esse lado nativo aí das aplicações com o React Native. Obrigado e até mais. É isso aí, pessoal. Até a próxima.